Olá pessoal, aqui é o Ivan e sejam bem-vindos a mais uma Quinta das Questões, aquele vídeo semanal em que vocês me mandam perguntas na caixinha do Instagram e eu respondo. E vamos começar com a primeira pergunta, que é do Arthur. Ele quer saber um livro sobre política que eu recomende. Eu vou recomendar o básico da política, tomar um cafezinho também, e recomendar o básico da política, que é O Príncipe, do Nicolau Maquiavel, para você deixar de ser idealista. Aliás, não sei se o Arthur é idealista, mas se for, é bom ele ler O Príncipe, aí ele deixa de ser idealista e a gente passa para drogas mais pesadas. Aí vem uma pergunta do Max, ele quer saber o que eu achei da filiação do Moro com o MBL ontem. Eu não vi nada da filiação, eu sei que aconteceu, eu sei que teve todo mundo lá, mas eu não vi vídeo, então eu não sei como é que foi, mas parece que foi legal. Eu vi foto do Kim com um copo de bebida na mão discursando. E o Kim, misturando bebida e discurso, sempre fica engraçado. Agora a pergunta da Ana, a terceira pergunta, ela quer saber o que eu acho do governo russo. E é o seguinte, eu acho que o Vladimir Putin é um gênio, e isso é o maior problema, talvez um dos maiores problemas que a gente tem na atualidade, porque ele é um gênio perverso. O objetivo dele claramente é restaurar a glória da antiga União Soviética. Ele tem uma visão de expansionismo russo para o século XXI, que parecia extinta na época da decadência da União Soviética, e que agora parece estar voltando. E isso é um perigo, porque junto com a influência russa vem miséria, destruição, pobreza, corrupção. Não sei se é uma coisa aí conhecida por todos, mas a maioria dos estados fantoches russos no leste europeu eram marcados e ainda são marcados por inúmeros escândalos de corrupção. O governo ucraniano, que caiu lá em meados de 2013 e aí tiveram aqueles protestos da Praça de Maidan e etc., aquele era um governo alinhado à Rússia, extremamente corrupto. Um dos motivos para os protestos que aconteceram, para toda aquele caos e aquela confusão, foi justamente a corrupção do governo. E agora vamos para a mesma pergunta. O Antônio quer saber o que eu achei da participação do Sérgio Moro no Flow Podcast, o que eu achei do Moro no Flow. E é o seguinte, eu acho que ele foi bem, conseguiu conversar bem durante 5 horas, eu acho que isso é o principal daquele programa, é você conseguir manter um diálogo que seja interessante e atrativo por muito tempo. E parece que deu certo, afinal a audiência ficou lá o tempo todo lá estável, acima de 70 mil, chegou a dar pico de 80 mil de audiência durante quase todo o programa. Então realmente ele conseguiu ir bem no programa e o melhor de tudo, ele mostrou que é capaz de falar de outras coisas além do combate à corrupção. É claro, o carro-chefe do Moro ainda é o combate à corrupção, não tem como sair disso, ele sempre vai ser o juiz da Lava Jato que entende de corrupção. Claro, ele tem que falar de outras coisas para ser presidente. Mas não faz sentido eu também, porque, sei lá, eu adoro economia, querer que o Sérgio Moro se torne um especialista da economia, que só vai falar de economia, que só vai falar de taxa de juros, inflação, de desemprego, Não funciona assim. Ele tem que saber falar melhor das suas propostas. Mas vai ter sempre um carro-chefe. Aí veio a pergunta do Henrique. O Henrique quer saber se o rock volta forte como nos anos 80. Não, Henrique, não volta forte. O rock é uma coisa de saudosista, Henrique. Eu sei, eu gostamos de rock e tal, mas rock é coisa de saudosista, não é... Não vai voltar, não. Não vai voltar. Aí o Diego, ele quer saber se eu votaria no Luiz Felipe Dávila para presidente se ele tivesse chance de ir para o segundo turno. E a minha resposta é que não, por causa de 2 motivos. O primeiro, eu acho que o Luiz Felipe Dávila ele não é realmente comprometido com a restauração da direita brasileira, tá bom? É um cara que estava esses dias elogiando os vagabundos do canal Hipócritas, aquela pseudo-quadrilha humorística. Aquilo ali realmente não é algo que pode ser elogiado. Então esse é um primeiro ponto que conta contra ele. O segundo ponto contra ele é que fortalecer qualquer iniciativa ligada ao Novo fortalece um grupo político que causa mais mal do que bem no cenário brasileiro. Um grupo político que passa pano para o governo Bolsonaro, um grupo político que coaduna com a parte mais asquerosa da direita brasileira e uma das partes mais asquerosas
da política brasileira, que é o pessoal do bolsonarismo, da pseudo-alt-right tupiniquim. Esse pessoal realmente tem que ser combatido e retirado da direita. E não se devem fazer alianças. E o que o Novo prega é aliança com essa gente. O que o Novo prega, por exemplo, é que seja feita uma candidatura de fachada para o governo do estado de São Paulo para marcar posição e enfraquecer a candidatura e atrapalhar a candidatura do Arthur. Né? Como se o Poit tivesse alguma capacidade para ganhar a eleição ou para ser um bom governador. Porque ganhar a eleição é difícil, assim, ganhar a eleição é muito difícil. Mas capacidade para ser um governador é uma coisa que falta, né? E agora vamos uma pergunta do Flávio. O Flávio quer saber se pode fazer 2 ou 3 perguntas. Então, Flávio, pode fazer 2 ou 3 perguntas. Mas você fez uma só e é essa aí, então tá certo. Mas por outro lado, o Carlos Paraguaçu aqui, ele mandou 3 perguntas. O primeiro, ele quer saber se eu sou contra ou a favor da vacina obrigatória. Então, interessante essa questão. É bom falar sobre isso. Eu sou contra o governo entrar na casa dos outros para meter vacina, ficar implementando um monte de loucura, de passaporte sanitário aqui e ali, e fazer igual aquele bando de psicopata tá fazendo na Austrália, fazer campo de quarentena, vai tomar tudo no... Isso é ridículo. É totalmente ridículo. É desnecessário. O que eu acho, você quer fazer alguma coisa em âmbito coercitivo em relação à vacinação, tem que ter punição pesada para quem propaga notícia mentirosa. Se a pessoa está falando que a vacina tem um chip, que a vacina é um plano dos comunistas, está espalhando desinformação e fazendo o povo não se vacinar, pau nela. Tá mentindo, tá aí propagando fraude para todo mundo. Temos lei mais que suficiente para lascar com quem está fazendo isso. Mas não é necessário. A gente tendo um combate às fake news que seja coerente, realmente não tem necessidade nenhuma sair querendo entrar na casa dos outros para vacinar, fazer esse tipo de coisa distópica. Isso aí é desnecessário. Um autor liberal que todo brasileiro deveria conhecer. Então, é mais uma pergunta do Carlos Paraguaçu. Autor liberal para todo brasileiro conhecer? Adam Smith. Todo mundo podia ler Adam Smith. Bastiat também, podiam ler Bastiat. Von Mises é legal. Milton Friedman é bacana. Cantillon é muito bacana também. Tem muito autor liberal legal que não é só todo brasileiro devia conhecer, mas todo mundo devia conhecer. É, realmente. E tem autores que não são necessariamente liberais que também valem a pena. Eu poderia até fazer uma lista. E agora a última pergunta também do Carlos. Ele quer saber o que eu acho da social-democracia europeia, quais são seus pontos positivos e negativos. Bom, o ponto positivo é que, né, todo mundo tem acesso a um monte de coisa, a saúde, educação, né, emprego, tem acesso lá a um monte de coisa. O problema é que você está vendo uma estagnação da sociedade, você está vendo que é uma sociedade que tem uma taxa de natalidade baixíssima, é uma sociedade que não cresce, digamos assim, e principalmente é uma sociedade que vai começar a enfrentar problemas quando você vê todo mundo vivendo às custas do Estado e sabendo que isso não é um modelo sustentável. Vai ser sustentável lá na Noruega, lá na Suécia, que o pessoal tá sentado em cima do petróleo, tem dinheiro sobrando pra tudo, aí realmente, né? E tem isso aqui de gente, população minúscula, aí realmente não tem como dar errado, né? É aquela coisa, se você ganha um prêmio na loteria, você pode passar o resto da sua vida sem trabalhar, sem fazer nada. E gastando fortunas com, né, festa, bagunça e tal. Esses países da Escandinávia, eles mais ou menos ganharam na loteria da história, né? Estão em cima de um poço de petróleo e não tem o governo do Maduro lá para destruir a vida deles, né? Bom, eles não vão ficar tranquilos para sempre, né? Porque pouco custa para eleger um Maduro lá em algum momento, né? Só falando aqui, nenhuma boa situação é eterna, né, pessoal? Um abraço para todo mundo, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se inscrevam no canal e aquilo tudo que vocês já sabem, beleza?